Agora chegou o momento de muita matemática nesse programa. Roger, você é bom de matemática? Rapaz, eu era bom de matemática, mas depois que eu errei ao vivo, aonde você está sentado aí, e fizeram um meme meu, aí eu já fujo dessas questões, assim. Sabe quando você foi responder, eu ouvi aqui no estúdio um "ih", alguém tirando uma onda ainda com isso. Bom, as chances de título, segundo o matemático Tristão Garcia, Internacional 54%, Lino. Flamengo 40%, Atlético Mineiro 4% e São Paulo 2%. Começamos falando de Flamengo e já de cara a gente vai escutar o que falou o Arrascaeta hoje. Ele quer aproveitar essa brecha do Internacional, disse que não pode escapar de jeito nenhum, não pode deixar oscilar. A gente tem que seguir na mesma linha, pensando que cada jogo vai ser uma final. Certamente já falamos que esse campeonato tem sido especial porque não tem um time que tem se despegado dos demais. Então o foco vai ser o mesmo, treinar forte essa semana para chegar ao final de semana e tentar vencer o Corinthians, que é o mais importante para nós. A gente, na verdade, vem uma crescente muito boa. A gente, como falei, temos que caprichar nesses 3 jogos, mas a gente sabe que ainda estamos atrás do Internacional. A gente vai ter a obrigação de ganhar deles em casa. Então, como falei, 3 finais, preparar-nos para isso, porque, bueno, são momentos que a gente não pode oscilar. É um momento que não pode oscilar. Roger, começa por você. E todo mundo está oscilando, né, Karine? Se você fizer um recorte desses 4 times aí, que ainda tem chance de título de Campeonato Brasileiro, né, nenhum dos 4 ganhou nessa última rodada. Mas se você analisar o desempenho e as características técnicas de cada equipe, eu acho que o Flamengo é a melhor equipe. Porém, precisa confirmar isso, até porque joga 2 jogos em casa. E se ganhar esses 2 jogos em casa, contra Corinthians e contra Internacional, ele assume a liderança faltando apenas uma rodada. E aí vai jogar fora de casa contra outro postulante ao título hoje, né? Provavelmente na última rodada não será mais postulante ao título, depois de, teoricamente, 2 vitórias do Flamengo. Voltou novamente ao Flamengo depender só dele. É um time em que tem suas mazelas, não é mais aquele time confiável de 2019 ou super confiável de 2019, mas ainda acredito que seja o melhor time. O Inter vacilou ontem, né, em casa, perdeu para um time que estava brigando para fugir da zona do rebaixamento, perdeu um jogador. O que um jogador faz diferença, né? Você jogar com -1 e ainda perder esse jogador no primeiro tempo faz muita diferença. E o Inter pagou o preço por ter um jogador expulso logo no primeiro tempo, né? Já tinha empatado o jogo anterior, então o Inter dos 6 pontos conseguiu um só nas últimas 2 rodadas. Então isso deixou com que o Flamengo voltasse a ter forças suficientes para depender só dele nessa reta final desses últimos 3 jogos. Última curva do Campeonato Brasileiro. E o Arrascaeta vai completar agora 100 jogos com a camisa do Flamengo. Inclusive, a gente tem números para mostrar para vocês. Vamos colocar aqui na nossa tela os números gerais do Arrascaeta pelo Flamengo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Roger, você está acompanhando junto, hein? 99 partidas, 89 como titular, 10 como reserva, 29 gols, 15 como mandante e 14 como visitante, 31 assistências, 13 aéreas e 18 rasteiras e participação direta de gols, 22%, o que equivale a 60 de 276 gols. Ainda bem que a nossa produção fez todos esses cálculos antes do programa. Muito obrigada. Lino. Do time que mais faz gols no Campeonato Brasileiro, que mais cria oportunidades, o Arrascaeta tem uma rediscussão de contrato com melhoria, que pode vir ou não, o momento financeiro do Flamengo é para discutir esse tipo de coisa, mas está na lista dos jogadores fundamentais. Ele, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, são aqueles caras que
que o Flamengo não pode se desfazer de jeito nenhum, que representam hoje a estrutura do time diferenciado, né? Do outro patamar. Outro patamar, Então, né, Nina? esse é o Flamengo do Arrascaeta. Nem sempre brilhante como o time nessa temporada, mas fundamental ainda. O Arrascaeta, 24 para 25 anos, né? É o jogador diferenciado, é o cara que você tem que manter. E para você, Roger? Sem dúvida é um dos jogadores mais importantes, junto com esse quarteto ofensivo aí de Everton Ribeiro, de Gerson, de Gabriel e Bruno Henrique, provavelmente o jogador mais plástico, mais refinado, vamos dizer assim, aquele que pode puxar da cartola um coelho e ninguém está enxergando a jogada, é o jogador que enxerga, mas também, às vezes, fica um pouco apagado, até porque o jogador criativo, né, o jogador mais inteligente, aquele que imagina, tem dias que não é um dia de tanta imaginação, de tanta criatividade, sim. Os grandes artistas do mundo têm seus dias que não têm uma criatividade à flor da pele. Mas você vê que os números são importantíssimos. A gente está falando de 2 temporadas, né? Ele chegou no ano passado, em 2019, e está terminando a temporada de 2020, com 29 gols, são quase 15 gols por temporada. É um número bem expressivo para um meia, para um jogador que não é atacante. As assistências também, os números são interessantíssimos. O Flamengo tem que fazer um esforço para ficar com ele, porque ele sim eleva também o time de patamar. Deixa eu só ajustar aqui, eu puxei de cabeça, 24, 25, não, ele tem 26 anos, o Arrascaeta. Uma idade legal ainda, de mercados grandes, né? É o tipo de jogador ainda muito visado. Dá uma moral aqui para quem está participando da hashtag Troca de Passes. O Anderson Chante colocou para a gente: Rogério tem que ter sabedoria para manter o time em alta, pensar no título e não em suas convicções. Será? Ah, que filosofia, que coisa profunda. Agora eu fui também, eu mergulhei aqui junto com o Anderson. Acho até que não é isso, Anderson, sabe? Ele tem mergulhado nas convicções dele, porque ainda há pouca gente imaginava que o Arão pudesse ser zagueiro, que o Diego pudesse ser o primeiro volante, que ele pudesse retomar aquele giro ofensivo que o Flamengo já teve, né? Ele próprio é dono da principal, ou pelo menos muitos torcedores acham, né? Que a principal teimosia dele é não colocar Pedro e Gabigol no ataque. E ele insiste em trocar um pelo outro. Até agora, contra o Bragantino, eles conseguiram jogar um pouquinho no final. Mas, ou seja, o Rogério é um cara de convicções. E, sabe, treinador tem que ser isso. Ele vai errar, vai acertar, mas ele tem que morrer com as ideias dele, tem que ir até o final com as ideias dele, tem que acreditar no trabalho dele e, principalmente, o que é mais difícil,